Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e hoje vamos trabalhar com o coeficiente angular de uma reta. Bora lá! Coeficiente angular de uma reta. Consideremos uma reta R de inclinação alfa em relação ao eixo x. O coeficiente angular ou a declividade, podemos chamar de declividade ou coeficiente angular, não importa, dessa reta R, é o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Ou seja, o nosso coeficiente angular é a tangente de alfa, né? Lembrando que alfa é a inclinação da nossa reta. Pessoal, uma observação, tá? No livro é usado tan para representar tangente. Em outros lugares vocês vão ver tg de x e assim por diante, tá? Aqui, essa representação é de acordo com as normas da BNT. Mas vamos lá então. Vamos observar os vários casos. Vamos considerar primeiro quando a inclinação da reta é maior ou igual a zero e menor que 180 graus. Primeiro caso. Aqui nós temos que o alfa é igual a zero, ou seja, nossa reta é paralela ao eixo x. Então, o nosso coeficiente angular, que é igual a tangente de alfa, será igual a tangente de zero. Lembrando, né? Tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. 0 sobre 1 é zero. Beleza. Então, toda vez que tivermos uma reta paralela ao eixo x, significa que o coeficiente angular é igual a zero. Segundo, vamos pegar um alfa maior que zero e menor que 90, ou seja, um ângulo agudo, tá? Nós temos que tangente de alfa vai ser maior que zero. Lembrando, né? Se o ângulo é maior que zero e menor que 90, então significa que tangente desse carinha é maior que zero. Aqui está representado o ciclo trigonométrico para trabalhar com a tangente. Vamos para o terceiro caso. Quando o ângulo é maior que 90 e menor que 180, ou seja, quando esse ângulo é obtuso, nós vamos ter que tangente de alfa é menor que zero, ou seja, negativo. Assim, podemos concluir que o nosso coeficiente angular também será negativo, né? Então, observe, se o ângulo, né? Deixa eu tentar fazer aqui com uma reta, só para vocês entenderem. Vamos imaginar que tenhamos esse ângulo todo aqui, né? Então, o que acontece? Esse ângulo é maior que 90 e menor que 180. Observe que a tangente dele vai ser esse valor aqui, ou seja, um cara negativo. Então, toda vez que o alfa for maior que 90 e menor que 180, significa que o nosso coeficiente angular é negativo. Quarto caso. Para alfa igual a 90 graus, a tangente não é definida. Dizemos então que, quando alfa é 90 graus, isto é, quando a reta é vertical, ela não tem declividade. Então, toda vez que a reta for paralela ao eixo y, nós não vamos ter um coeficiente angular aqui, tá? Então, novamente, dizemos então que quando o ângulo for 90 graus, a reta é vertical e ela não tem declividade. Basta vocês lembrarem, né? Tangente de 90 é igual a seno de 90 sobre cosseno de 90. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. 1 sobre 0 não existe, né? Então, não temos aqui o nosso coeficiente angular quando a reta é paralela ao eixo y. Vejamos agora que é possível calcular o coeficiente angular de uma reta a partir das coordenadas de seus pontos. Isso é interessante. Como para α igual a zero, a reta horizontal, a declividade é zero e acabou. E para α igual a 90, que é a reta vertical que acabamos de ver, não há declividade. Beleza. Vamos analisar os casos quando α é maior que zero e menor que 90 graus e quando α é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Beleza.
aqui uma observação, né? Dois pontos distintos determinam uma única reta. Primeiro, alfa maior que 0 e menor que 90. Então, vamos pegar dois pontos aqui, né, distintos, A e B. Seja a reta R, a reta determinada por A, x1, y1, B, x2, y2, e C um ponto que tem de tal forma que tenhamos um triângulo retângulo. Então, esse C vai ter coordenadas x2, né, coordenada aqui do B, e y1, que é coordenada aqui do A. Tá? Então, assim nós temos um triângulo retângulo, e temos mais ainda, né? Olha, esse ângulo também é alfa, pois, né, aqui nós temos uma reta paralela ao eixo x. Então, este ângulo alfa, que é a inclinação da nossa reta, é o mesmo para este carinha. Então, beleza, nós temos um triângulo retângulo e temos um ângulo alfa. Sabemos que tangente de alfa é cateto oposto, né, que é a distância de BC, né, o CB, sobre cateto adjacente, que é a distância de A até C. Tranquilo, a distância de C até B é a variação aqui de y, né, é o delta y, ou seja, o y2 menos y1. E a distância de AC é a variação de x, né, é o x2 menos x1. Então, para calcular o coeficiente angular dessa reta, nós temos o quê? Tangente de alfa é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, a declividade ou coeficiente angular m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos para o segundo caso, quando α é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Temos dois pontos distintos, A e B, e por esses dois pontos distintos passa uma única reta. Vamos trabalhar com a inclinação dessa reta, tá? Em relação ao eixo x. Beleza. Vamos ter também um outro ponto chamado ponto C, de tal forma que tenhamos um triângulo retângulo. As coordenadas desses pontos são A, x1, y1, B, x2, y2 e C vai ser x2, y1. Então, no triângulo retângulo ABC, onde C é o ângulo reto, temos, pessoal, aqui, tangente de 180 graus menos alfa, a princípio não é tão simples, né? Vamos tentar entender por que esse ângulo é 180 graus menos alfa. Observe que o nosso ângulo alfa é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180. Esse outro ângulo que está aqui é um ângulo, podemos chamar de beta, né? De tal forma que você tem o quê? O beta mais alfa é igual a 180, correto? Outra forma de representar este ângulo é o quê? Se tudo é 180 e você tira o alfa, sobra justamente esse ângulo, né? Ou seja, esse ângulo é o 180 menos alfa. Então, este ângulo aqui, ele também será o 180 graus menos alfa, né? Lembrando que aqui temos uma reta paralela ao eixo x. E aqui temos essa reta de vermelho. Então, este ângulo tem que ser igual a este ângulo, que por sua vez é igual a este daqui, né? Mas como estamos trabalhando apenas com triângulo retângulo, vamos olhar só para ele. Então, tangente de 180 graus menos alfa é igual a cateto oposto, que é a distância de CB, sobre cateto adjacente, que é a distância de CA. A distância de CB é a variação aqui em y, ou seja, é o y2 menos y1. Já a distância de CA é a variação de x. Olha aqui, pessoal, atenção, aqui no caso é o x1 menos o x2. Como tangente de 180 graus menos alfa é igual a menos tangente de alfa, isso aqui é muito importante e é um passo não tão simples, né? Então, lembrando lá, você tem o quê? Tangente, né? Vou colocar só TG para facilitar, né? Tangente de 180 graus menos alfa é igual a tangente de 180 graus menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de 180 graus vezes tangente de alfa. Tangente de 180 é seno de 180 sobre cosseno de 180. Seno de 180 graus é zero. Cosseno de 180 graus é menos 1. 0 sobre menos 1 é zero. Então, esse cara aqui é zero. E aqui vai zerar, né? Tangente de 180 também é zero, vezes tangente de alfa, não importa, vai dar zero. Então, aqui fica em cima menos tangente de alfa sobre 1.
ou seja, menos tangente de alfa. Então, viu que é um passo não tão simples, né? Tangente de 180 graus menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Daí temos o seguinte, ó. Observe que tem esse menos aqui na frente, e vou fazer o seguinte procedimento. Então, eu vou multiplicar por menos em ambos os lados, o tangente vai ficar positivo, e aqui o menos eu poderia deixar no numerador ou no denominador. Tá? Tem que ter atenção no que está sendo feito aqui. Então, eu deixei o menos aqui na frente. Poderia deixar o menos na frente da fração? Sim. Né? Mas, para reescrever essa fração, eu vou deixar o menos aqui no denominador. Lembrando, olha, mais dividido por menos é menos. Então, eu deixei o menos aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Porque aqui fica, olha, menos x1 mais x2. Ou seja, x2 menos x1. Só inverteu, né? Então, nós temos que o coeficiente angular, o m, né, é o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O que encontramos no coeficiente angular aqui de cima, né, quando tínhamos um ângulo alfa maior que 0 e menor que 90. Então, beleza. Observe que x2 é diferente de x1. Né? O x2 é diferente de x1, já que R não é paralelo ao eixo y. Se tivéssemos uma reta paralela ao eixo y, ou seja, uma reta vertical, teríamos um x aqui, né? Teríamos a mesma coordenada para o ponto A e para o ponto B em relação a x. Então, podemos concluir que se A, x1, y1 e B, x2, y2 são dois pontos distintos quaisquer na reta R, que não é paralela ao eixo y, aí, se não é paralelo ao eixo y, então podemos afirmar que o x1 é diferente de x2. A declividade ou coeficiente angular de R, que indicaremos por m, é dado por... Então, pessoal, na aula inteira, se vocês não entenderam muito bem como chegar, né, nessa fórmula, vocês têm que decorar aqui. M é o nosso coeficiente angular ou declividade, fiquem à vontade para escolher, é igual a variação de y sobre a variação de x, o ΔY sobre o ΔX, que é o quê? y2 menos y1, x2 menos x1. Tá? Então, só isso. Assim, temos duas maneiras de obter o coeficiente angular de uma reta, quando ele existir, obviamente. Né? Primeiro, conhecendo a inclinação alfa da reta. Então, nós vamos calcular o m igual a tangente de alfa. E a outra, conhecendo dois pontos distintos ali da reta, A e B. Nós vamos usar essa fórmula, né? Coeficiente angular é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Muito interessante isso. Pessoal, uma observação para finalizar. Agora você pode calcular outro método para verificar o alinhamento de três pontos. Então, quero saber se esses três pontos são colineares. Vamos comparar os coeficientes angulares das retas que passam pelos dois pontos 2 a 2. Né? Então, por exemplo, na verificação do alinhamento de três pontos A, B e C, então nós podemos olhar para o ponto A e B, né? Vamos analisar o coeficiente angular dele. Depois nós podemos pegar, por exemplo, o B e C, né? E vamos analisar o coeficiente angular dele, que é essa fórmula. Né? Ó, coeficiente angular da reta que passa por B e C. y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Se o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto AB for igual ao coeficiente angular da reta que passa por B e C, então significa que esses três pontos estão alinhados. Tá? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Aqui não tem exercício resolvido. Vocês pratiquem lá, né? É interessante que vocês façam os exercícios para entender um pouco melhor de como usar essa fórmula do coeficiente angular. O livro utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Luiz Roberto Dante, de 2016. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.